Oi, gente! Olha nós aqui novamente, mais uma vez o Point do Idoso. Eu, Fátima Fernandes Cristo, geriatra, cardiologista, coordenadora do Point do Idoso. Estamos aqui hoje, agora até com umas coisas diferentes, porque a gente estava entrevistando, a gente começou semana passada, né? Entrevistando os nossos profissionais, quer dizer, a equipe técnica do Point. A gente entrevistou a nossa neuropsicóloga, nossa fisioterapeuta, nossa dentista, também a nossa nutricionista. Mas agora a gente gostou tanto dessa ideia de live, essas coisas, depois dessa quarentena, a gente, como eu disse, a gente está aprendendo um monte de coisas, né? E como a gente está aprendendo a fazer as lives, a gente começou agora modernizar, né, melhorar, né, aprimorar mais ainda. Porque ontem, inclusive, foi o dia do oftalmologista. Então, nós temos a Clinop, que é a nossa parceira, é parceira do Point do Idoso. Então, nós achamos, né, dia do oftalmologista, Clinop, meu amigo Rodrigo Pegado. Eu falei, bem, então, juntando tudo isso, vamos, então, convidar o Rodrigo, o oftalmologista, para poder nos abrilhantar com essa conversa, que na verdade não é uma entrevista, né? É um bate-papo gostoso que a gente faz aqui sempre, né? A gente tem feito todos os dias às 6h30 da tarde, às 18h30, então estamos entrando aqui mais ou menos no horário, com o meu querido amigo Rodrigo. Agora, Rodrigo, você está me ouvindo bem? Tô te escutando bem, Ah, porque estava sem, Fátima. aparecia aqui sem Agradeço o o som. convite. Seja bem-vindo, É, Rodrigo. isso. Eu tirei o som. Eu te mandado Ah, obrigado pelo convite, tá? O Ponte do Idoso está super famoso em Niterói. Então, todo mundo fala bastante do Ponte do Idoso. Fátima está indo super bem, parabéns, obrigado pelo carinho, pelo convite. Eu estou aqui em casa, estou em quarentena, seguindo as ordens. Obviamente, eu trabalho, sou médico, vou para a linha de frente, mas nesses horários aqui que eu estou agora, nesse momento, em casa, com meus filhos, então está aquela confusãozinha de vez em quando eu vou deixar meu áudio um pouquinho no mudo para não causar entendi barulho para você. agora. É Mas eu estou à porque. disposição, Fátima, vamos bater um papo. Ontem Isso. foi um dia muito importante para a gente, né? Aham. Ontem foi um dia muito importante para a gente, né? Ontem foi o dia do oftalmologista, né? Aham. Então, foi quando comemora o dia, né? Um dia importante, se tornou duplamente importante esse dia, porque, afinal de contas, estamos vivendo uma pandemia, né? E foi um doutor na China, em dezembro, que foi um doutor oftalmologista na China, que em dezembro acabou percebendo que nas avaliações dele, entre 7 pacientes que ele estava avaliando, ele detectou uma certa semelhança no padrão de doença e levantou a hipótese de estar tendo uma síndrome gripal diferente da SARS, que a gente estava acostumado, né? E aí agora estamos aí. Salta dele, infelizmente, ele veio a óbito em fevereiro desse ano, Eu né? Muito soube. provavelmente devido à contaminação da própria doença, né? Mas aí ontem foi o dia da gente comemorar a oftalmologia e também foi uma data para a gente comemorar esse oftalmologista que foi grandioso nessa descoberta dessa síndrome que hoje todo mundo conhece como Covid-19, o famoso coronavírus. Aham. É interessante. Então, ontem vocês fizeram essa homenagem a ele. Eu não sabia disso. Muito legal, muito legal. Eu me lembro na época que foi Pois é, comentado. então, pois é, É muito legal mesmo, porque eu me lembro bem isso. que houve comentário a Então, respeito desse. ontem nós da oftalmologia. Uhum. Muito legal, muito legal. Agora a gente está vivendo um momento muito Nós complicado, fizemos né? essa. Sim, Tá esse, vendo, tá havendo uma esse momento é um diferençazinha. momento que tá tendo delay às vezes. Tá tendo delay, então eu tenho que esperar às vezes, que às Isso é vezes eu tô devido à falando, conexão você. horário, né? Um horário, pois é.
Porque é o horário que muita internet, né? E cara aí toda em casa assistindo ao Ponte do Idoso pela internet, né? Tem muito usuário também. Tem muito usuário Isso é também. ótimo. A gente está triste no Ponte de Doce porque a gente tem uma série de atividades que a gente faz, passeios, bailes, cursos, grupo de estímulo de memória. Tá tudo parado porque os idosos estão, coitadinhos, todos isolados em casa. E está na contramão de Então, tudo que a gente prega, Rodrigo. A gente sempre pregou, né? Exatamente as pessoas. Ai, por favor, né? Saiam de casa. O slogan do Ponte de Idoso é sai de casa idoso. Agora é fique em casa idoso. Olha que doideira, né? Quer dizer, a gente está na contramão de tudo que a gente pregou, né? Que a gente prega, que é a nossa preocupação com os idosos, né? Que a gente está. Mas eu, inclusive, tem um monte de gente aqui mandando beijinhos pra gente, já Tatiana Cristo, a coordenadora do Ponte de Idoso, já botando aqui orgulho, que é minha filha, Tatiana Cristo, dizendo que tem orgulho da gente. A Frida dizendo boa noite, a Luzia falando minha médica, o William mandando palminha. Quer dizer, já tem um monte de gente aqui assistindo a gente, Rodrigo. Muito legal. Legal, manda um beijo para todo mundo. E aí eu sempre falo para as pessoas aproveitarem aqui, mandarem quem quiser suas perguntas, escreverem aqui a pergunta, que aí eu leio, né, para o Rodrigo responder, lembrando que o Rodrigo, né, da Clinop, um grande amigo, oftalmologista, né, então aí se as pessoas tiverem alguma pergunta, inclusive sugestões de pauta também, a gente tem pedido as pessoas para poder mandarem para a gente. Agora, Rodrigo, a preocupação da gente é enorme, né, porque você como oftalmologista, e você bem falou que foi, inclusive, um oftalmologista que começou, né, falando, né, que realmente foi que falou a primeira vez sobre coronavírus, né? E aí eu queria saber, podem acontecer algumas alterações, né, oftalmológicas nos olhos, né, vamos dizer assim, de pessoas nessa época, nessa coisa do Covid, essas alterações podem ocorrer? Como é que... O que você tem a falar sobre isso aí? Tem alguma coisa? Que não se fala muito nisso, né? Mas tem? Então, tem, mas elas são raras. Né? Então, ela se permeia mais ou menos nessa condição de síndrome gripal. Né? Toda síndrome gripal pode causar uma reação conjuntival também. Né? É uma famosa conjuntivite, que essa conjuntivite vem junto com a síndrome gripal. Apesar de sabermos que foi um oftalmologista que levantou a história do coronavírus, né, na China, né, que foi um oftalmologista chinês que levantou essa questão, essa condição observada por ele é uma condição rara dentre os casos de pacientes contaminados pelo coronavírus. Então, a gente sabe que isso hoje é uma condição rara. Poucos casos desenvolvem, e quando desenvolvem, determinados colírios mais específicos para isso, colírios anti-inflamatórios, às vezes alguns fazem anti-inflamatórios associados a antibióticos, melhoram os sintomas desses pacientes. E a maior preocupação hoje do corona realmente é a evolução, principalmente nos casos dos pacientes que possuem comorbidades, né? Pacientes com mais idade, né? Essa é a maior preocupação. Uma preocupação mais sistêmica do que propriamente ocular. O que a gente observa muito é exatamente isso, porque os grupos de risco que a gente chama, né, que são os idosos e que são as pessoas que têm hipertensão, diabetes, alguma alteração de baixa de imunidade, né, ciência cardíaca, tem um monte de coisas que são os grupos de risco. E eu, inclusive, tenho até falado o pessoal aqui que eu não tive coragem de parar de atender, né? Eu continuei atendendo e vou continuar atendendo, porque eu prefiro que os meus pacientes venham até a mim no consultório, porque a gente toma todos os cuidados do mundo, né? Luvas, álcool gel, jaleco, máscara, do que a pessoa ir para um hospital, né? Que o hospital, às vezes, do seu lado tem uma pessoa que pode estar pior do que você, né? Quer dizer, uma pessoa do seu lado ali
que está com o coronavírus, você dá recepção por um outro motivo qualquer, e daqui a pouco você pega o coronavírus, né? Ou qualquer outra infecção, porque os idosos, que é meu grupo, né, as pessoas que eu trato mais, eles têm mais essa facilidade de poder, por causa baixa de anticorpos. E aí a preocupação da gente, existe assim algumas doenças, algumas coisas, doenças oftalmológicas mesmo, que podem baixar a imunidade do idoso, ou seja, porque eu estou pegando muita gente aqui, que como eu disse, né, às vezes, eu não quero ir porque não pode sair. Tá, não pode sair se for para passear, ou se for para uma aglomeração, se for para interagir com as pessoas. Mas vir ao seu médico, eu tenho pedido a todo mundo, para todo mundo procurar os seus médicos, quem já faz tratamento de outras coisas, né? Por exemplo, essas, né? Pressão alta. Então, existe alguma condição oftalmológica, né? Alguma doença oftalmológica que favorece a queda de anticorpos, que esses idosos devem realmente continuar o tratamento? Então, essa pergunta ela é muito importante. Tá. Porque, primeiro, que existe uma série de outros que não são Covid, né? Então, o mundo parou para a gente falar de uma doença só, que é a doença Covid. Só que existe uma série de outras doenças que são as doenças não Covid, né? As doenças oftalmológicas, né? Porém, elas dão sinais iniciais. Então, às vezes, uma mosca volante, um flash luminoso, uma imagem diferente, uma dor no olho, são alterações iniciais de doenças que podem ir nos olhos. Então, daí da importância de, quando sentir esses sintomas iniciais, buscar o oftalmologista. Né? Então, não esperar tanto assim, né? A quarentena ela é fundamental, é uma regra do Ministério da Saúde. Hoje, nessa noite, a gente está sofrendo um pouquinho o delay da transmissão devido à excelente participação da 100% da população hoje está em casa, usando a internet. Isso às vezes oscila um pouquinho a nossa internet, pois isso mostra o excelente empenho da população em Niterói na história da quarentena. Entretanto, a gente tem que lembrar da importância da quarentena em determinação do Ministério da Saúde, mas que as pessoas não deixem de procurar os seus respectivos médicos quando sentirem algum sintoma, de qual for, para que resolva a doença, se ela vier de forma inicial. Exemplo claro de algum que eu venho atendendo de Covid semanas atrás, com que a gente mosca volante, e que depois só vieram procurar o oftalmologista quando a visão já tinha uma grande mancha na frente da visão, porque eles estavam com medo de casa por causa do momento da Covid. Então a gente tem que tomar cuidado para a Covid não acabar atrapalhando, fazendo com que as pessoas cheguem já numa fase tardia de uma coisa que a gente chama de história natural da doença na medicina. Então, os pacientes estão procurando tardiamente em outras doenças que acontecem, não só nos olhos, como essa regra serve para todas as doenças do corpo. Então, esse é um cuidado das doenças, a gente hoje em dia está chamando das doenças não Covid. Então, temos que ter cuidado das doenças não Covid, né? Esses cuidados são muito importantes. Porque o que eu observo, né, como geriatra e como cardiologista também, é que as pessoas entraram em pânico até aí. A gente entenderia isso do primeiro momento e tudo. Até a gente também, né, eu tenho falado isso aqui, a gente médico também ficou muito preocupado. Né, eu então passei a fazer um monte de vídeos para mandar para meus pacientes, explicando o que era Covid, qual era o perigo e tudo mais, porque era a maneira que eu tinha de me comunicar com meus pacientes, fazendo, né, todos esses vídeos. Porque o grande ponto é esse: hoje tudo é Covid, né? E as pessoas, todo mundo tão focado nisso,
que aí tem, como a gente falou, se tiver um dente doendo, o que a pessoa faz? O dentista não está funcionando, né? Não está trabalhando. Aí a pessoa, os idosos que não estão fazendo atividade física, aí as articulações, as artroses e tudo mais vai ter problemas. Então, porque se fosse isso por uma semana, 2 semanas, tudo bem, a gente podia entender que qualquer ser humano, 1 semana, 2 semanas aguentaria, né? Para não ser os casos mais assim, excepcionais. Mas a gente já está quase 2 meses, né? Que a gente vai estar já em quarentena. Então, qual é o preço que esses idosos, ou que nós todos, né, estamos pagando, ou principalmente esses idosos, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, quer dizer, não está medindo glicose, não está fazendo exame de sangue, não sabe como é que está o colesterol, enfim, coisas que a gente não sabe como é que estão. Porque está todo mundo com medo exagerado de sair de casa, e quando tudo bem, tem que ter o isolamento, sim, tem que ter o medo, sim, mas não a coisa como você bem falou, procurar o seu médico, se tivesse um controle, tem que fazer o controle, que senão, daqui a pouco a gente vai estar com muitos problemas muito maiores, né? Não é isso que você está falando? Sem dúvida. Na verdade, tão mais importante do que a quarentena são as medidas higiênicas, né? Lavar as mãos, uso do álcool, álcool gel nas mãos e o uso da máscara de forma adequada. Uma coisa que eu tenho observado no meu consultório, Fátima, são os pacientes entrando de máscara caseira de forma inadequada. Máscaras que não cobrem o nariz, seja na lateral, né? Eles entram no consultório, querem falar comigo, alguns tiram a máscara para querer falar. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ações. É muito importante essa orientação de como usar a máscara. Quer dizer, a máscara, a gente não pode tirar a roupa íntima quando a gente sai, né? Então, a máscara ela faz parte hoje, e tem que fazer parte hoje, enquanto a vacina não vier. A gente sabe hoje que o uso de máscara, ela quase tem um efeito semelhante ao da vacina. Olha o quanto que é importante a máscara para uma doença respiratória. Então, numa sociedade onde você não tem vacina para aquela doença, o uso de máscara é fundamental. É fundamental. Se a doença é respiratória, é a máscara que vai resolver. Hoje eu estou aqui, estou sem máscara, você está sem máscara, que a gente está num ambiente isolado, um ambiente seguro, né? Mas as pessoas que saírem de casa, é importante a utilização de máscara. Eu estou aqui, estou sozinha, inclusive. E das medidas higiênicas. Eu estou sozinha aqui, mas quando eu saio daqui, eu pego a minha máscara, com certeza, e vou, né, para a rua, porque essa é a recomendação. Agora, me diz uma coisa, nesse momento aí, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, né, tem recomendado, obviamente, isolamento, né? E, como você bem disse, Niterói está fazendo o seu dever de casa direitinho. E aí, você já falou alguma coisa, mas eu gostaria que falasse um pouquinho mais. Quando é que deve realmente a pessoa procurar o oftalmologista, mesmo no meio, né, dessa pandemia e dessa orientação do Ministério da Saúde? Então, vamos lá. É importante sempre a pessoa procurar o oftalmologista, mesmo seja ela uma mancha visual, seja ela uma sensação de dor, um aparecimento de uma secreção nos olhos diferente. Essas situações, a pessoa precisa necessariamente buscar um contato com o oftalmologista, né? É muito importante isso. Porque senão, às vezes a pessoa ela vai segurando, ela vai deixando aquilo para lá, vai deixando aquilo para lá, e às vezes aquele problema ele se torna um grande problema, porque às vezes atrapalha a solução. A gente tem que fazer uma intervenção muito maior e com uma chance de recuperação muito menor da visão do que a gente poderia ter se a gente agisse isso de forma mais precoce. Isso é importante também. Então, fala de novo para a gente, para ficar bem claro. Quais são os sintomas que você acha que deveriam...
Outro ponto importante também é quem já utiliza colírio, não interromper o uso do colírio, e se achar que precisa o colírio antes de parar com o oftalmologista. Aqueles pacientes que têm glaucoma, que já fazem o uso de colírio continuamente, né? Então, se precisar comprar um novo colírio, se precisar fazer uma troca de colírio, procurar. Repetindo novamente a necessidade do que precisa acontecer, sentir para o oftalmologista na fase inicial, aqueles que sentirem dor no olho, aqueles que sentirem uma mancha na visão, seja uma mosca volante, um flash luminoso, precisa necessariamente buscar um oftalmologista já antes que isso, essas pequenas manifestações, se tornem um grande problema lá na frente. Porque a prevenção, né, Rodrigo? A prevenção é uma coisa extremamente usuário importante. que já seja usuário de nesse momento a prevenção tem sido cerceada, né, por causa do cerceamento de né? Então é extremamente importante continuar incisivo com relação à necessidade de se fazer a prevenção. Muito importante. Outra questão que eu levantar são os usuários Pode falar. Os usuários de lente de contato, por exemplo. Quem usa lente de contato, é importante, não precisa parar. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia orienta que quem usa lente de contato não precisa parar de usar lente de contato. É só manter o mesmo sistema de higienização das mãos, dos cuidados com a lente de contato, não tem problema nenhum, né? Isso é muito importante. Eu tenho glaucoma. E a coisa interessante, meu tá super controlado, eu uso inclusive 2 colírios por dia. E é uma coisa bem interessante que eu falo até nas minhas palestras e tudo. Se eu não tivesse o hábito de fazer prevenção, de fazer o meu check-up e de fazer exatamente chegar antes do problema, antes da doença, eu não saberia que eu tinha glaucoma. Porque eu sempre tive esse cuidado, né? Eu prego isso, mas faço também, né? De fazer meus exames de rotina, sangue, ecocardiograma, eletro, enfim, meus exames todos, e também oftalmológico. E a coisa interessante é que a gente não sabia de ninguém da minha família que, né, você tem realmente problema de... Isso tem bastante tempo já. Alguém na família que tem glaucoma, a gente não sabia. E aí o que aconteceu? Depois que eu apresentei o meu quadro, a gente foi fazer uma pesquisa e uma prima, né, e que falou, olha, não, nosso avô tinha glaucoma, e meu avô tinha inclusive perdido um olho, uma visão de um olho. E a gente nunca ficou sabendo que era glaucoma. Você imagina bem, se eu não tivesse o hábito da prevenção, meu primeiro sintoma poderia ser já a alteração da visão e até a perda da visão, não é? Queria até que você falasse um pouco disso para as pessoas entenderem a importância da prevenção. Sim, com certeza. Nesse momento, a prevenção ela se torna um pouco mais trabalhosa, né? Temerosa. As pessoas estão com medo de sair de casa. Mas elas precisam a gente precisa ficar nos observando, a gente precisa se olhar mais, né? Eu acho que o isolamento faz com que haja a necessidade de a gente se olhar mais. Então, qualquer tipo de sinal, qualquer tipo de sintoma que a gente venha a sentir, né, qualquer manifestação diferente daquilo que a gente já estava acostumado habitualmente, aí tem que acender uma luz amarela e falar, opa, isso aqui eu preciso ter um aconselhamento médico, isso aqui eu preciso ter uma avaliação médica. Isso é muito para evitar que aquela pequena manifestação inicial não se torne um grande problema para o nosso futuro. São as famosas doenças não Covid, que a gente tem que se preocupar com elas também. Exatamente. Cuidar da prevenção, né? A prevenção. Eu só aproveitei esse momento para falar a questão do meu glaucoma por causa disso, porque isso é fato, né? A questão da necessidade, porque às vezes você falou aí, a pessoa pode ter uma dor no olho, eu vou deixar para depois, aí quando às vezes vê, a coisa já está lá na frente, né?
É óbvio, você falou muito bem, que a prevenção nesse momento prevenção dessas que a gente prega, né? Essa coisa mais rotineira está mais difícil, mas com certeza a gente tem que estar atento, como você disse, é um momento bom para a gente olhar para a gente mesmo. Agora aqui a gente já tem, olha, pode falar. Com relação ao glaucoma, tem que lembrar que aquelas pessoas estavam já acostumadas a fazer uma reavaliação da pressão intraocular a cada 3 meses no consultório. Não deixe de retornar ao consultório do oftalmologista, não, tá? Quem faz uso de colírio de pressão de longo tempo tem que retornar ao oftalmologista mesmo, mesmo em momentos de Covid, tem que fazer uma avaliação, não há nenhum tipo, com todos, levando em consideração que a pessoa vai sair de casa com todos os cuidados dela, né? De máscara, os cuidados higiênicos completos. Se a pessoa estiver fazendo isso de forma adequada, fica seguro. O que a gente tem feito aqui no consultório é evitado marcar uma pessoa uma próxima da outra, né? Evitar qualquer tipo de aglomeração que for na recepção. A gente tem pedido às pessoas chegarem, lavarem as mãos, usarem o álcool gel, chegar de máscara, se não tiver máscara, a gente dá uma máscara. A gente também, né, no caso a gente atende com máscara, e dependendo da situação, se for tocar na pessoa, usa luva. Agora eu sei, inclusive, eu estou sabendo que você foi um dos autores do manual de retomada dos atendimentos oftalmológicos durante essa Covid-19. Olha que legal, você foi um dos autores do manual. Então, pelo Conselho, inclusive, Brasileiro de Oftalmologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas normas, como é que está funcionando essa coisa aí da retomada, porque muitos médicos e profissionais não têm voltado, né, aos consultórios, até muitas vezes uma questão pessoal, ou porque tem idade, ou porque tem alguma comorbidade, alguma doença, alguma patologia, porque tem medo mesmo, algumas pessoas, né? E aí eu tenho dito que a gente tem que respeitar, cada profissional tem a sua história, o ser humano, né? E tem também as suas necessidades, mas vocês fizeram um manual, né? Independente de cada profissional, né? Mas vocês fizeram um manual, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse manual. Como é que é isso? Então, Fátima, sobre o manual, como é que a história aconteceu sobre essa história do manual da oftalmologia, né? Como bem eu falei, começa a Covid em dezembro, né, lá na China, identificada por um oftalmologista. Esse oftalmologista alertou a comunidade oftalmológica, né? Então nós, um grande grupo da oftalmologia, a gente já estava acompanhando a Covid desde dezembro, né? E alguns desses colegas da China fizeram comunicações de colegas de oftalmologia do mundo inteiro. Tanto Fátima, que em fevereiro desse ano, um grupo de oftalmologistas, a qual eu faço parte aqui do Brasil, nós fizemos uma carta aberta aos governantes brasileiros, solicitando uma revisão da não realização do carnaval, preocupados com a chegada da pandemia ao Brasil. Então, a gente já, dentro da comunidade oftalmológica, a gente já se preocupava, a gente já estava extremamente preocupado com a não percepção da sociedade frente a esse efeito temoroso da pandemia e da velocidade com a qual essa pandemia estava acontecendo, né? Quando essa pandemia chega ao Brasil, deixa a sociedade completamente sem uma reação, né, apavorada, com muito medo, e aos pouquinhos a gente foi construindo uma forma e uma maneira de causar uma retomada do atendimento do paciente, dessas doenças que eu chamo aqui das doenças não Covid, né? E é esse trabalho que a gente foi executando dentro da sociedade, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, qual o trabalho, né? Então, hoje, existe um manual para todas as clínicas de olhos no Brasil inteiro, de como que a clínica de olhos ela tem que estar preparada para receber os pacientes com total segurança para o atendimento de consulta do paciente com segurança, sem que ele se preocupe
de estar sendo atendido naquele momento, nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia. Então, esse manual ele traz toda uma obrigação da necessidade de um espaçamento entre as consultas, como você bem falou, da necessidade da orientação desde a telefonia ao paciente vir de máscara até o consultório, da utilização dos equipamentos de proteção individual dos oftalmologistas, do uso de máscaras, do uso de óculos de proteção no atendimento, das barreiras de proteção, porque a oftalmologia tem muita máquina, né? Então a gente explica nesse manual quais são as barreiras de proteção necessárias em cada máquina que precisam ser utilizadas e as indicações mais importantes das cirurgias, porque a gente precisa continuar executando alguns tipos de cirurgia, mesmo nesse momento de pandemia, para resolver alguns problemas da visão desses pacientes. Então existe todo um processo, todo um cronograma de como fazer essa retomada de forma segura, tanto para o médico quanto para os pacientes. Isso tem sido muito importante e esse consenso tem sido balizado por outras sociedades médicas também, né, nessa produção da oftalmologia. Eu digo da oftalmologia porque a gente acabou sendo alertado mais cedo desde o oftalmologista da China. Hoje o mundo está globalizado, né? Os congressos são internacionais, então a gente teve essa informação muito cedo, né? Tanto é que eu te falo, essa está na minha página da internet, para quem acessar aí, está lá a carta aberta à população. Essa carta aberta foi colocada no de janeiro, no dia 29 de janeiro, foi feita uma carta de preocupação da chegada da Covid-19 no Brasil, né? Preocupados com o efeito que o carnaval faria, fazendo com que a classe média viajasse e contraísse essa doença e trouxesse a doença ao Brasil. Isso tudo foi comunicado, está lá na minha página na internet, quem quiser visitar lá, tá essa carta aberta. E a preocupação, porque já sabia-se que o coronavírus ele chega a ser 3, 5 vezes mais chances de contaminação do que a dengue, só que com uma grande diferença, Fátima. A dengue precisa ter mosquito. O coronavírus, o mosquito somos nós mesmos, né? Nós é que passamos a doença respiratória, né? E o maior bloqueio é o uso de máscara. É uma pena, né, Rodrigo? Tá me ouvindo? Dá uma bloqueada aí agora. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Uma pena. Tá? Tá. Tudo bem. É uma pena, realmente, porque isso que você está falando é muito sério, né? Muito, muito sério. Quer dizer, porque a gente... É aquilo que a gente fala, que o nosso país, infelizmente, não tem muito planejamento, né? A bomba primeiro espera estourar para depois sair resolvendo. Então, então, como você, né, como eu, a gente trabalha com prevenção, a gente fica muito angustiado quando a gente vê essas coisas. A gente, por exemplo, eu na geriatria, nossa, estou com 37 anos de formado, quantas e quantas e quantas coisas a gente na geriatria já falava que ia acontecer, o boom de idosos que haveria nos hospitais, que os hospitais iam ficar sobrecarregados de idosos, que os leitos hospitalares não davam para os jovens, não dariam para os idosos. Eu me lembro que eu tinha slide, olha bem, que no ano de 2000, que nós estamos em 2020, quer dizer, você vê bem antes do ano de 2000, eu já apresentava aqueles slides antiguinhos, né, em que a gente mostrava que a quantidade de leitos que tinha no estado do Rio de Janeiro, não me lembro mais, não davam para os jovens. Olha bem, que no ano de 2000 haveria um boom de idosos, e nesse boom de idosos haveria uma entrada maciça de idosos no Brasil, que já estava vendo, a Europa já tinha acontecido o envelhecimento populacional, só que lá eles demoraram 20 anos, quer dizer, e a gente aqui estava tendo que fazer fazendo esse 20 anos, 200 anos, enquanto a gente aqui estava tendo que fazer o envelhecimento populacional em 70 anos, quer dizer, 1/3 do tempo que a Europa teve para ver o envelhecimento populacional. Então, o que acontecia diante disso?
a gente não teria estrutura, né, das organizações, leitos, profissionais, preparo, aposentadoria, enfim, tudo que haveria para os idosos, que necessitaria para o envelhecimento populacional, o Brasil não estaria se preparando para isso. O que aconteceu antes de Covid, né? A gente chegava nos hospitais e já a maioria dos leitos, idosos. CTI, a maioria, idosos. Tudo, a maioria idosos. Quer dizer, a gente via que a quantidade enorme de idosos nos hospitais e que se não deu a nossa estrutura de organização, né, não tinha realmente tomado, os políticos, as cabeças pensantes, não tinham tomado nenhuma providência, e com isso houve um boom de idosos a partir de 2000, que era o que a gente já sabia que ia acontecer. Como você bem falou, nos nossos congressos internacionais, a gente está sempre junto com todo mundo, a gente sabia que isso ia acontecer no Brasil, a gente falou, e não adiantou nada, entendeu? Aí, o que aconteceu? Depois que a bomba estourou, realmente agora tem muito idoso. E aí veio o Covid, agora você vê, pega mais a população idosa, e aí a gente tá, como vocês fizeram um alerta, e pelo jeito não adiantou nada, né? Pelo que você está falando, não é isso? Não. Infelizmente nós não fomos ouvidos pela manifestação que foi feita, e agora temos que enfrentar, então, essa situação toda. Só que eu acho que o mais importante, eu acho que o recado maior que eu deixaria aqui hoje para o nosso encontro, Fátima, é a necessidade do uso da máscara, a necessidade do uso adequado da máscara, a necessidade das medidas higiênicas e na necessidade do cuidado da saúde. Então, não deixar de procurar o seu médico quando sentir alguma coisa fora do seu padrão habitual. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem que lembrar que não existe só Covid no mundo. Existem outras doenças, existem doenças cardiovasculares, oftalmológicas, respiratórias, que precisam ser cuidadas e que muitas vezes estão chegando casos graves nos hospitais, tanto os hospitais gerais quanto nos de olhos, casos graves de pacientes que poderiam ser resolvidos em fases mais iniciais, que esses pacientes eles foram deixando, e até que isso agravou e ele já chegou no estado mais grave ao atendimento. Então, a prevenção ela continua sendo necessária, mesmo ou principalmente em momentos de pandemia como o Covid-19. Mas você não acha que as pessoas, exatamente porque estão desesperadas, pânico, a própria questão da televisão, dos jornais, que faz essa confusão toda, né, que exageram, né? É lógico que a situação é delicada, a situação é importante, é grave. Nós nunca vivemos uma situação dessa, né? Nunca, nem a população, nem nós, profissionais de saúde. Mas você não acha que esse é o que está influenciando muito negativamente também esse exagero ou esse pânico, que eu acho que uma coisa é você estar consciente da situação e a consciência, a informação, que é o que a gente está fazendo aqui, doando o nosso tempo gratuitamente para as pessoas, para informar as pessoas, quer dizer, o que a gente a informação salva, né? A pessoa, a higienização, a máscara, tudo, quer dizer, isso não quer dizer que a pessoa vamos dizer, a pessoa não precisa entrar em pânico, né? Quer dizer, o pânico afasta as pessoas das necessidades reais. Você não acha isso? Fátima, o Brasil ele passa por um momento ímpar. A gente vive um momento de pandemia e a gente vive um momento de politização da pandemia, né? Então, esse é um problema muito grande, né? E a politização tem sido usada como arma a própria mídia, né? Então, infelizmente, a sociedade médica técnica tem sido ofuscada, as informações técnicas médicas têm sido ofuscadas por interesses
da política. E isso tem atrapalhado bastante a ação do Ministério da Saúde técnico, do Ministério da Saúde técnico nas ações dele de comando para enfrentamento da pandemia. Isso tem atrapalhado certamente bastante. Então, momentos de reuniões como a sua, de trabalho como o seu, aí do posto do idoso, é muito importante para passar informação técnica de qualidade, baseado em evidência médica, sem nenhum intuito político ou com nenhum viés de qualquer outra natureza que não o único e exclusivo da saúde da população brasileira. E é assim que tem que ser. É isso mesmo, eu tenho dito muito... Essa informação tem que ser dada dessa forma mesmo. O que eu tenho Você está de parabéns. Hã? Não ouvi. Você está de parabéns pelo programa. Ah, obrigada. Você está de parabéns pelo programa. Obrigada, querido. Mas é realmente isso que a gente fica preocupada. A gente está muito preocupada. É uma forma que a gente tem de poder ajudar. A gente, inclusive, vai estar trazendo outros profissionais aqui. Como eu disse, eu estou gostando desse negócio das lives agora que eu aprendi. Estou aprendendo. Quer dizer, na verdade, eu falo em rádio há mais de 30 anos, TV e tudo mais. Mas esse negócio sempre falavam para mim, você tem que fazer essas lives e tudo. Eu falava, não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho... Mas agora que a gente tem tempo, né? Eu tô, como eu disse, é mais um aprendizado na minha vida, mais uma coisa que eu tô achando legal, que a gente está trazendo pessoas importantes como você hoje aqui. Eu te agradeço muito. Mas antes das nossas considerações finais, eu tenho algumas perguntas aqui de algumas pessoas. Eu não posso deixar de passar essas perguntas aqui. Ó, primeiro Elizabeth Fiuza diz, cheguei, estou ouvindo vocês. A Michele mandou palminhas, mandou beijinhos e tal. E aqui a Luzia pergunta, a primeira pergunta. Doutor, eu tenho muito ressecamento nos olhos e fico piscando muito. Costumo usar colírio hidratante. Está correto ou pode ser algo mais? Está correto. Pessoas que sentem ressecamento dos olhos podem utilizar lágrimas artificiais, que são esses colírios hidratantes que ela está referindo. Uhum. Então, são as lágrimas artificiais, podem ser usadas para o tratamento dos olhos, né? Uhum. Isso é bem importante, né? Com o passar dos anos, a gente vai diminuindo a nossa produção de lágrima. Além do que, as mulheres acabam sendo mais afetadas pela redução de lágrima, tendo em vista as alterações hormonais que são causadas pela própria menopausa, né? E, em decorrência disso, a necessidade da substituição dessas lágrimas por lágrimas artificiais. São colírios que melhoram essas sensações de ressecamento. Se mesmo com esses colírios persistir essas sensações de ressecamento, precisa buscar um oftalmologista, porque existem outros tratamentos para melhorar adjuvantes, para melhorar essas sensações de ressecamento dos olhos. Uhum. Inclusive outras causas também, né? Eu creio, né, que não Existem outras causas, sim, existem outras causas. Existe a causa senil, que é a causa mais comum, né? Uhum. Mas existem outras causas, existem doenças autoimunes que levam a isso, existem causas de exposição de excesso de uso do computador, em ambiente ar-condicionado, existem causas de exposição também, existem outras causas que levam a isso também. O que a gente fala muito de geriatria é que muitas vezes a gente tem que separar o que é fisiológico do que é patológico, ou seja, o que é normal do que é doença. Muitas vezes as pessoas rotulam muito. Por exemplo, a pessoa tem algum problema, seja ele qual for, e fala, isso é da idade, isso é da idade, isso é da idade. E aí, em função disso, tem alguma doença importante, que aí, como ele foi rotulado como isso é da idade, e vai passando, e quando a gente vê, a coisa já está na frente. Por outro lado, também, muitas vezes fala, mas isso é uma coisa fisiológica, como você falou, a perda, né, a diminuição da lágrima, né,
da hidratação dos olhos e tal, que tem que fazer, e a pessoa fica achando, às vezes, que é uma doença terrível, uma coisa horrorosa, e sai desesperado, procurando uma série de recursos. Então, tem os dois lados, por isso que é muito importante ouvir um profissional, que o profissional vai individualizar, né? Vai dizer o que você tem, que você necessita, sem o rótulo, né? O rótulo do ruim ou do bom, né? Exatamente. Não é? E aí aqui tem também, olha, a Leila que pergunta aqui que ela tem o nervo óptico escamoso, que pode causar glaucoma, e ela tem sorte da pressão óptica ser baixa, ela usa hidratante. Aí o nervo óptico escamoso... No caso, é escavação do nervo óptico. Quando a pessoa tem uma escavação aumentada do... não tem problema. Quando a pessoa tem uma escavação aumentada do nervo óptico, quando a pessoa tem uma escavação aumentada do nervo óptico, é sugestivo poder ser devido a uma doença glaucomatosa. Mas nem toda escavação do nervo óptico é glaucoma. E aí, o que separa ser glaucoma ou não ser glaucoma devido à escavação do nervo óptico é uma avaliação oftalmológica que precisa ser feito algumas avaliações para que a gente possa separar aquela escavação. Esse caso pega bem, Fátima, que você acaba de falar. Existem alterações que podem não ser nada, existem alterações que podem ser doença, alterações que podem não ser nada, existem escavações que podem ser glaucoma. E aí por isso dessa história. Eu, por exemplo, eu tenho o glaucoma, entre aspas, né? Quer dizer assim, pressão ocular alta, tenho que usar colírio, mas eu não tenho, graças a Deus, nenhuma alteração do nervo óptico. Quer dizer, não chegou por eu fazer prevenção, por eu usar o colírio frequentemente há anos e tudo, eu faço sempre meus exames, meu nervo óptico está íntegro. Quer dizer, olha a importância realmente da prevenção, né? Não tenho mais, né? Está controlada a minha pressão ocular, mas eu tenho o aumento da pressão ocular, né, genético até, mais controlado através dos colírios, então não cheguei a ter nenhuma complicação. Agora, teve uma minha amiga aqui, a Glaucira Lemos, está falando aqui do problema dentário dela, e depois a gente fala com você, Glaucira, porque aqui nós estamos falando com oftalmologista, a dentista já falou, Glória Barros falou semana passada, mas a gente fala com você depois, né, no oculto aqui, a gente manda o WhatsApp para você e responde, até a doutora Glória Barros também pode, a nossa dentista, responder a você. A Leila ainda falou que ela vai ao oftalmologista 2 vezes ao ano, devido a essa coisa do nervo óptico escamoso. A pressão de vista da vista é baixa. Aí ela diz, pode ser glaucoma? É a pergunta dela. Então, na verdade, existe também um glaucoma chamado glaucoma de pressão baixa. O que é o glaucoma de pressão baixa? Algumas pessoas têm pressão alta, mas aquela pressão alta, a pressão para aquela pessoa alta é uma pressão menor do que a gente considera da população geral. Então, a gente diz que a pressão da população geral tem que estar mais ou menos aí em torno de 20, 21 milímetros de mercúrio. Mais ou menos essa relação. Só que tem gente que tem 16 de pressão, que para aquela pessoa, a pressão é alta. Então a gente chama de glaucoma de pressão baixa. Né? São pessoas que estão fora de uma curva. Na medicina a gente usa muito como referência uma curva chamada curva de Gauss. A maior parte da população tem uma pressão brilhante. Só que algumas pessoas têm pressões que fogem a essa regra. E aí, todo um pouco sobre o seu caso, Fátima, que você colocou, algumas pessoas podem ter hipertensão ocular, que é uma fase anterior ao glaucoma. Então, por isso que precisa também medir a pressão dos olhos. Então, precisa realmente fazer uma avaliação. É importante que depois dos 40 anos de idade, pelo menos meça a pressão aos olhos pelo menos uma vez ao ano.
Uma vez ao ano, né? Após os 40 anos de idade. É bem interessante, realmente. Ela aqui agradece, doutor, obrigada. Ela manda aqui. Bem, gente, olha só, a gente tem falado, e eu repito, né, que a gente tem tido o maior prazer, o Ponte do Idoso, que está coordenando, né, está à frente dessas entrevistas, né? A gente está levando isso gratuitamente para as pessoas, é uma forma que a gente tem de poder estar ajudando nesse momento, né, Rodrigo? E aí eu agradeço imensamente a você por você ter disponibilizado esse tempo para a gente poder estar conversando e passando para as pessoas, né, essa nossa preocupação e o nosso conhecimento. A gente está compartilhando o nosso conhecimento. A gente tem deixado essas lives gravadas nas nossas páginas, na página do Ponte do Idoso, eu deixo na minha página pessoal, creio que você também vai deixar na sua página, né, para que as pessoas compartilhem, ouçam em outros momentos, né? A gente também está tentando ver se a gente consegue, a gente vai conseguir colocar no YouTube também essas gravações, porque muita gente depois manda muita informação para a gente, a pessoa não pode entrar naquele momento, nesse horário, por algum motivo, mas manda depois, né, falando a respeito. Então a gente tem ficado muito orgulhoso de poder estar fazendo esse trabalho agora. E aí eu deixo para você as suas considerações finais, que você, né, gostaria de deixar para os nossos ouvintes aqui, o nosso público, as suas considerações. Então, não tiver mais nada a agradecer o convite, Fátima, parabenizar novamente o Ponte do Idoso, que aqui em Niterói tem crescido cada vez mais, e Caraí, então, nem se fala. Deixar claro para todo mundo a necessidade da prevenção das doenças oftalmológicas durante esse momento de pandemia. Então, repetir novamente, quem sentir dor no olho, tiver uma mancha visual, tiver uma mosca volante, um flash luminoso, não deixe de buscar o seu oftalmologista, não deixe de contatar ele, tirar dúvida, não deixe a situação piorar para poder procurar. A prevenção, mesmo em momentos de pandemia, é muito importante. Com relação à pandemia, o uso da máscara, de medidas higiênicas, isso também é importante, né? Agradecer a todo mundo que participou e todos que estão nos assistindo, né? Falar que esse delay que aconteceu na internet, que estamos vivendo um momento em que da população estar cumprindo as metas seguidas pelo Ministério da Saúde, que é a meta de ficar em casa, mas que lembrando que ficar em casa não é necessariamente sinônimo de não precisar sair para fazer exame médico caso sinta alguma coisa. Então, se sentir alguma coisa, sintam-se seguros, porque assim como nós hoje temos o manual do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, outras especialidades também têm manual. Esse manual rege que esses serviços estão prontos para recebê-los, tá? Tanto consultórios, quanto clínicas, quanto hospitais. Todos os níveis de atendimento médico estão prontos para recebê-los, para que a gente evite que essas doenças em fase inicial progridam e causem problemas que lá na frente se tornem difíceis da gente conseguir resolver. A retomada na nossa vida precisa ser feita mesmo em momentos de pandemia. O cuidado é diminuir o fluxo, mas não deixar de ter cuidado com nós mesmos. Esse é o recado que eu deixo para todo mundo. Ai, que bom. Porque é aquilo que a gente falou mesmo, as pessoas já fazem tratamentos, né? Tomam medicamentos que não podem parar de maneira alguma de tomar um medicamento, tomar seus medicamentos e continuar. Se tiver que ir à consulta de 2 em 2 meses, já está marcado, volta, né? 3 meses, 6 meses, quer dizer, tem que fazer isso, né? A vida da gente não pode parar. A gente não está numa prateleira, né? Que seria o liga, desliga. Você desliga todo o seu organismo, fica todo mundo só no Covid. Isso não existe, né? A gente está no mundo, está vivendo, tem um organismo com toda a sua complexidade, que é o nosso organismo, e que tem as necessidades, e a gente realmente não pode deixar, né?
Inclusive, eu sempre deixo, Rodrigo, aqui o telefone do Point de Idoso, né, para as pessoas que precisarem fazer alguma pergunta depois, ou até mesmo a gente tem deixado o 2613-5250, que é o telefone nosso do Point, e também tem um que é o WhatsApp, que é o 988720642, que esse é para mensagem, para WhatsApp, para mandar alguma sugestão de pauta, para fazer alguma pergunta. Eu gostaria que você deixasse também o telefone lá da Clinop para você, para os nossos ouvintes, né? Para quem quiser depois, de repente, entrar em contato com vocês. Acho que seria bom você deixar esse telefone, né? Ok, o que precisar. Lá o telefone é o 21 2717 1001. Então é o 21 2717 1001. 1001. Fácil, né? E você está com clínica, me fala aí para a Fácil. gente finalizar. As clínicas onde você tem? Então, hoje a clínica fica em Niterói, tem na rua Gavião Peixoto, em Caraí, próximo a Presidente Bacher, na Gavião Peixoto 124, e tem na Amaral Peixoto, número 36, no centro de Niterói, próximo às Barcas, na Galeria Paz. Eu me lembro bem que daqui de Caraí teve uma inauguração linda, maravilhosa. Eu fui lá com a sua família, eu acho linda a sua família, a família Pegado, né? Seu pai, seu irmão. Eu acho muito legal esse jeito de vocês, né? Essa união de vocês. Eu acho muito, muito, muito legal mesmo. Parabéns, Rodrigo, você sumiu aqui para mim. Eu nem sei se você está aí. Ah, tá. Parabéns, Rodrigo, mais uma vez, não só para você, como a sua família, pelo trabalho lindo que vocês fazem em Niterói, trabalho antigo. Muito obrigada mais uma vez por você ter se disponibilizado esse tempo aqui para a gente, para o Ponte de Idoso. Embora a gente já é amigo há muito tempo, né? Mas de qualquer forma, né? Eu sei que você está disponibilizando esse tempo até em função da preocupação, né, mesmo com a população. Eu agradeço imensamente você. Pessoalmente, deixo claro à disposição que for preciso, podem contar conosco. É um prazer imenso. Obrigada, Rodrigo. Mais uma vez, um grande beijo para você, um grande abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. Contem com a gente, contem com o Ponte de Idoso. E como eu sempre digo, tudo passa. Isso também vai passar. A quarentena, isso é uma questão de tempo, a gente vai passar por tudo. A questão mais importante é a gente não entrar em pânico e procurar as informações corretas, éticas, sérias, científicas, que é o que a gente tem tentado trazer. Mais uma vez, muito obrigada, querido. Um grande beijo para você, tá bom? E um grande beijo para todos que estão nos ouvindo. Tchau, querido. Tchau, tchau, gente.